Você alguma vez já blasfemou? Ou acha que teve pensamentos ou palavras tão sérias quanto uma blasfêmia? Meu nome é Daniels e eu desejo tratar este assunto e outros mais que nos levam a uma vida melhor a partir do conhecimento de um viver com Deus. Uma vez um rapaz me procurou, ele era um consulente e ele estava aflito porque achava que poderia ter blasfemado. Sim, ele achava que talvez tivesse blasfemado contra o Espírito Santo porque estava tendo uns pensamentos questionadores. E eu comecei a perguntar, conversar com ele, avaliar a situação e mostrei para ele, para amenizar um pouco as dores de sua alma, que ele, na verdade, só pelo fato de ele estar preocupado se fez ou não fez aquilo, já era um claro indício, um óbvio sinal de que não era uma pessoa blasfema e que não teria blasfemado contra o Espírito Santo. Na verdade, ele estava preocupado com isso porque muitos se preocupam, porque há um texto em Marcos capítulo 3, Evangelho de São Marcos capítulo 3, do versículo 20 a 30, em que os escribas, ou seja, os teólogos, alguns teólogos da região e da época de Jesus, haviam falado que Jesus estava expulsando demônios através do poder do chefe dos demônios, que seria Beelzebu. Ou seja, Jesus estava curando tantas pessoas, estava causando tanta espécie naquela sociedade, que os influentes daquela sociedade resolveram espalhar esta bravata, esta anomalia de informação, oposicionista, na verdade, dizendo que Jesus estaria expulsando demônios através da força do mal também. E no versículo 28, Jesus, Marcos capítulo 3, do versículo 28 a 30, Jesus responde o seguinte: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Por isso, isto ele disse porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Ou seja, aqui Jesus nos mostra que devemos ter cuidado. Cuidado que nem sempre as pessoas têm. Nós vivemos numa sociedade que está achando bonito não ter respeito, não ter reverência. E ela passa a desrespeitar a tudo e a todos e até coisas consideradas sagradas por causa dessa busca de tentar desconstruir e confrontar a tudo que eles pensam que tem que confrontar. Mas nós temos que tomar cuidado. E nesse texto que você leu, você pode ler com mais calma depois, nós aprendemos alguns cuidados que eu extraio daqui. O primeiro cuidado que eu vejo aqui é o cuidado com a consciência. A nossa consciência é um radar, é como se fosse um radar que capta ideias, tensões, situações, que faz julgamentos, que põe na balança o que deve ser crido, o que não deve ser crido, o que deve ser feito, decidido ou não. Todos nós temos consciência, mas às vezes a nossa consciência é muito sensível ou é hipersensível. No caso desse rapaz que eu citei no começo, este consulente que eu tinha, ele tinha uma consciência bem sensível. Pode ser um bom sinal, mas nós temos que tomar cuidado para que a hipersensibilidade não nos leve também a nos prejudicar por causa da intensidade que ela causa. Também há o problema da consciência cauterizada. Paulo uma vez escreveu uma carta para um discípulo dele chamado Timóteo
E nessa carta ele diz que muitas pessoas teriam a consciência cauterizada. O que é cauterizada? Uma pele cauterizada é como aquela pele do gado que antigamente os donos de rebanho queimavam, marcavam a pele do gado, uma parte ali da pele, uma pequena parte, eles marcavam com ferro quente, e aquela marca deixava a pele tão dura, porque ficava a inscrição das iniciais do proprietário ou da fazenda, mas a pele daquele animal, daquela parte ali do animal, ficava tão dura que ficava insensível, ela ficava cauterizada, ela havia sido queimada e depois de cicatrizada, ela ficava bem dura. Ou seja, é uma consciência dura, uma consciência cauterizada. Paulo disse isso para Timóteo, porque ele estava mostrando para Timóteo que nos últimos tempos haveriam pessoas que inventariam normas religiosas, que inventariam um monte de atitudes, proibiriam certos tipos de comida, fariam critérios diversos sobre várias coisas, mas que teriam, na verdade, a consciência cauterizada. Então usariam preceitos, usariam regras, mas na verdade a consciência delas que as levava a considerar o temor a Deus, que as levava a se prostrar com humildade, com abertura na presença de Deus, essa consciência estaria inútil, estaria queimada, estaria tão endurecida que não teria mais sensibilidade para com a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus. Pessoas que criam regras, etc., excessos de rituais, e acabam escapando dos ensinos bíblicos, dos ensinos que nos levam à comunhão com Deus e a servir a Deus da verdadeira forma como a Bíblia ensina. Cuidado com a consciência cauterizada. Outro cuidado que temos que ter é cuidado com a atitude de vida. Nossas atitudes para com as situações da vida sempre precisam ser pesadas na balança. Aqueles homens que julgavam Jesus, que estavam dizendo que Jesus tinha poder, mas não era de Deus, eram homens que estavam tomando atitudes porque eles sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam tomando atitudes porque eles não queriam perder o poder deles, não queriam perder a influência que eles tinham. Então estavam agindo sem temor a Deus, sem entregar a situação a Deus, agindo de forma partidarista, divisória. Tome cuidado com as suas atitudes. Ninguém é perfeito, as pessoas podem cair, podem se fragilizar, todas as pessoas cometem erros. Não há um justo, não há nenhum sequer. Mas há esperança nisso tudo. Lá em Provérbios, Provérbios ali um livro da Bíblia, diz que 6 vezes cairá o justo e na 7ª se levantará. Ou seja, as pessoas podem tomar atitudes erradas, as pessoas podem errar conscientemente ou não, mas elas também se levantam, se remontam, passam a tomar atitudes mais corretas. Mas também mesmo Provérbios, mesmo livro de Provérbios diz que quando você vê um homem que está sempre errando, sendo corrigido e não liga para as correções, vai chegar uma hora que ele vai cair sem que haja cura. Era o caso daquelas pessoas que estavam julgando Jesus. Por isso que Jesus fala para tomarem cuidado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque era o tipo de atitude em que as pessoas não estão ligando, não estão dando a mínima se estão fazendo juízos errados, se estão ofendendo a Deus, e fazem isso deixando de lado todos os princípios de sobriedade, de sabedoria, de empatia. Tome cuidado com atitudes de vida. Outro cuidado que podemos ver aqui nesse texto é cuidado com as influências.
todos nós, sem exceção, somos passíveis de influência. Senão nós nem cresceríamos, nós nem aprenderíamos nada. Nosso cérebro sempre está cruzando dados e informações que recebemos o dia inteiro e todos os dias. Isto nos ajuda a ser maduros, nos ajuda a pensar. As influências são necessárias, mas também podem ser nocivas, também podem nos levar a julgamentos perigosos, como aqueles homens estavam tentando disseminar na época de Jesus, acerca do próprio Jesus. Então tome cuidado com as influências do que as pessoas dizem, julgamentos que as pessoas fazem. Não seja um Maria vai com as outras, nós já falamos sobre isso, não é verdade? Mas há um texto há textos na Bíblia, um deles diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, existem pessoas que vão falando, vão criticando muito, vão falando coisas que na verdade a gente vai ouvindo, vai lendo, vai assistindo e a gente não filtra, a gente não põe na balança, a gente não faz uma análise crítica. Essas coisas vão acabar entrando em nossos pensamentos e nos afetando. Elas vão lá para o nosso inconsciente e vão se agrupando ali e voltam em forma de alguma coisa que pode nos atrasar, nos dificultar o discernimento, nos atrapalhar. Então, cuidado com as influências. Pode ser influências até de pessoas religiosas, podem ser perigosas até influências de professores de jovens que têm disciplinas, que têm uma autoridade numa certa cadeira, mas que acabam usando isso para trazer teorias que não são daquela cadeira exatamente, mas é tipo um cavalo de Troia, né? Um presente de grego, ou seja, o professor está ali ensinando uma matéria, que é uma matéria correta, é uma matéria verdadeira, mas dentro daquela matéria ele traz uma narrativa dele, tentando enfiar na cabeça dos seus alunos ideologias e filosofias que não compensam, que não são produtivas, que acabam destruindo famílias, destruindo a identidade do ser humano. Então tome cuidado com influências de todo tipo. Existem bons professores, existem bons religiosos, existem bons amigos, bons colegas, existem bons vídeos para você assistir, mas existem também aqueles que são influências que podem derrubar você, podem enfraquecê-lo, podem distorcer alguma coisa na sua vida. Então, cuidado com a sua consciência, com as suas atitudes diante das situações de vida, aí as suas atitudes de vida, e cuidado com as influências.